Já estamos de volta com o programa O Mundo da Criança de hoje. É muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. E a gente volta aí para esse tema tão interessante de hoje, falando aí sobre alergia, doutor Francisco. Nós estamos aí, você que ligou agora, que chegou, sentou aí no sofá gostoso, agora nesse sábado à tarde, nós estamos recebendo aí uma visita de muita honra para a gente, que é o professor Dr. Mauro Batista de Moraes, da Escola Paulista de Medicina. Ele é chefe do Departamento de Pediatria lá da Escola Paulista de Medicina e veio aqui hoje participar junto à Universidade de Marília, aos nossos colegas pediatras, aos docentes da Universidade de Pediatria e mais toda a região participou com colegas de várias cidades da região, mesmo os nossos colegas que não são da universidade estiveram presentes, claro, para desfrutar da presença do professor Dr. Mauro Batista de Moraes, que tem enorme experiência em gastroenterologia infantil e veio falar com a gente sobre alergia à proteína do leite de vaca. E nós estamos recebendo o Mauro aqui realmente assim com um motivo de muita alegria. E eu quero dizer a você que tudo isso, além, é claro, do apoio que a Universidade de Marília oferece, permitindo essas reuniões, nós tivemos o apoio logístico do fato sobre todos os aspectos da Nestlé. Então a Nestlé continua prestigiando a Universidade de Marília, continua prestigiando a nossa cidade, continua prestigiando a nossa região e quando fala em criança, quando fala em assuntos que possam fazer com que as nossas crianças sejam melhor atendidas, a Nestlé realmente está sempre presente. E é claro que nós queremos transmitir à Nestlé, aos seus representantes, o nosso muito obrigado pelo apoio, pelo carinho que tem tido para com Marília. Então, nós temos aqui hoje até um diretor regional, que é o senhor Carlos Godoy, nós temos o senhor Cleverson, que é o nosso contato direto aqui da Nestlé, e nós são parceiros do programa Mundo da Criança, parceiro da Universidade de Marília e de toda a pediatria. Particular, o seu Sato. Ah, tá legal. Meu amigo também. Diretor da Nestlé, diretor da Nestlé. Robson, um abraço, pessoal aí. Então tá todo mundo aqui, firme, né? Todos aqui conhecidos do programa Mundo da Criança. São nossos amigos. Mas nós estamos falando sobre alergia, você aí foca com a gente, fica com a gente aí, porque a gente tem mais informações para dar, para firmar bem o conceito de você que tem uma criança alérgica, que não pode tomar leite de vaca e que fica às vezes chateada e que nós acabamos de falar agora não pode nem comer o brigadeiro. Se você comer o brigadeiro e não aconteceu nada, você já está curado, você não tem mais alergia. Porque a alergia não depende da quantidade que a criança ingere de leite. Às vezes uma gotinha faz um estrago danado e se a criança realmente tiver alergia. Mas nós estamos falando sobre isso, Mauro, e a pergunta assim que o telespectador faz, doutor, isso aí, fez o diagnóstico e fala assim, tem tratamento, cura? Como é que é essa história dessa evolução da alergia para tratamento? Como é que você pode orientar a gente, mano? Bem, o primeiro lugar, o primeiro passo, antes de fazer o tratamento, é estabelecer o diagnóstico. E dentro da medicina tradicional, né, da medicina que hoje em dia às vezes é muito intervencionista, se dá uma ênfase muito importante para os métodos subsidiários, para os exames laboratoriais, os exames de imagem, para exames invasivos, quando na realidade, no caso da alergia ao leite de vaca, o dado mais importante é o dado da anamnese, da história contada pela família e a avaliação médica do exame físico, dando uma ênfase especial também às condições de crescimento dessa criança. Então, a partir daquele padrão que eu cheguei a comentar rapidamente, de umas manifestações clínicas bastante variadas, que vão desde o vômito, regurgitação, sangue nas fezes, diarreia, déficit de crescimento, o pediatra vai elaborar, vai estabelecer uma hipótese diagnóstica de alergia ao leite de vaca, e aí então, para poder confirmar esse diagnóstico, deve ser feito numa primeira etapa a suspensão do leite de vaca, das proteínas de leite de vaca, da dieta dessa criança. Então, se a criança estiver já sem receber o leite materno, você vai optar por alguma fórmula especial
e atualmente as mais indicadas são fórmulas em que na indústria as proteínas que são do soro do leite são extensamente hidrolisadas, quebradas em fragmentos que vão ter praticamente um risco inexistente de manter essa reação alérgica pela proteína. Ou se não, para aqueles casos mais graves ou que há uma sensibilização também a essa forma com proteínas sensibilizadas, as formas que são somente de aminoácidos, que são realmente aqueles elementos que, pela sua união, vão formar as proteínas e que são essenciais para a nutrição e o crescimento da criança. É fundamental que esses dois tipos de fórmula sejam considerados para o tratamento dessas crianças. No passado, se utilizavam outras opções por desconhecimento e são opções que atualmente não são aceitáveis para a nutrição adequada da criança, como, por exemplo, no primeiro semestre de vida, o uso de fórmulas de soja, mesmo de extratos de soja, essas bebidas de soja que são realmente totalmente inadequadas para a alimentação de uma criança nessa fase da vida. Outra coisa também que às vezes o pessoal acha que pode resolver, que é o leite de cabra. Enfim, algumas vezes confundindo com o conceito da intolerância à lactose, né? Um leite sem lactose. Então são todas medidas inadequadas. Iniciado então o tratamento com a exclusão da proteína do leite de vaca, substituída por uma dessas duas fórmulas que eu comentei com vocês, você deve esperar no prazo que varia do tipo de manifestação clínica para 1, 2, 3 semanas para ver a plena reversão ou a quase total reversão das manifestações clínicas. Isso acontecido, você já tem uma segunda etapa do diagnóstico, que é a recuperação clínica. Alguns exames laboratoriais, que muitas vezes são pedidos para verificar alergia, ou mesmo testes de pele, eles não têm um valor que seja maior do que esse ritual, desse procedimento da suspeita clínica e de ter a recuperação através da dieta de exclusão. Então o tratamento é comida mesmo, né? O tratamento é dieta, o tratamento é você... porque sempre as doenças em geral, você tem uma amidalite, uma pneumonia, você tem uma doença outra qualquer e você tem remédio. E em termos de alergia a leite de vaca, a gente chama a atenção do telespectador que o negócio tem que ser cuidar da proteína do leite de vaca que a criança possa ingerir. Não pode, né? Exato. Então aí a base é a exclusão completa da proteína. E como nessa fase da vida, o leite é um alimento extremamente importante para o crescimento da criança, você tem que proporcionar uma substituição adequada. Às vezes eu faço uma analogia, que é o indivíduo adulto, né? Um adulto que tem alergia a camarão. Come o camarão, tem uma reação imediata, né? Logo nos primeiros minutos, até 2 horas depois de ingerir o camarão, lesões de pele, às vezes diarreia, vômito, sintomas respiratórios até. E esse adulto, você tem que suspender totalmente o camarão da sua alimentação. Mas isso não representa nenhum problema do ponto de vista nutricional, que ele é facilmente substituído por outros alimentos. No caso de um lactente e um homem já de estudo, o leite é o principal alimento, no primeiro semestre de vida ele é o único alimento, é evidentemente que essa exclusão do leite representa um problema de maior complexidade. Por um lado, também, ele é mais facilmente conduzido, porque nesse momento o adulto tem completo controle sobre o que a criança come, que ela não tem condições de procurar alimentos por conta própria, a não ser algum acidente, quando alguma pessoa inadvertidamente oferece algum alimento com leite, às vezes um irmãozinho, alguma coisa do tipo. Mas é basicamente a exclusão do leite. E uma coisa interessante também, que eu sou entrevistado, mas eu vou entrevistar o Francisco, né? Se existem casos de alergia ao leite de vaca em crianças que só mamam no peito.
Isso aí, essa seria, você realmente roubou o meu raciocínio, porque na verdade a pergunta seria essa para você, porque essa é a grande dúvida daquela criança que mama no peito e aí de repente começa a ter um sangramento no intestino, aparece sangue nas fezes, mas está só mamando no peito, e aí como é que faz, Mauro? Então, essa situação clínica, né, é uma situação muito interessante, porque como a gente comentou, muitas vezes o vômito, a cólica, pode ser decorrente de outras causas, né, que não a alergia à proteína do leite de vaca. E realmente existem casos que a gente chama de colite alérgica ou colite eosinofílica, cuja manifestação é a presença de sangue nas fezes. Se você consegue, pela anamnese, descartar a possibilidade de uma infecção intestinal que leve a sangramento, e o diagnóstico de colite alérgica se impõe. Como não existe alergia ao leite da mãe, o leite materno não provoca esse tipo de reação, o que acontece é que pequenas quantidades do leite que a mãe está tomando na sua dieta, por um mecanismo, às vezes, que a gente fica até duvidando um pouco, né, de como ele acontece dentro da biologia, dentro do funcionamento do organismo humano, pequenas quantidades desse leite que veio da dieta da mãe vão atingir o leite materno e essas quantidades mínimas vão provocar a reação. Então, nesses casos, o que se faz? Você pede para a mãe deixar de tomar o leite de vaca e derivados, e em muitos desses casos, depois de 2, 3, 4 dias, o sangramento desaparece completamente. Às vezes eu brinco com os nossos pacientes, né, dizendo que essa situação muitas vezes leva a muita ansiedade, né? Os pais ficam muito preocupados, muito nervosos, e a mãe passa a fazer essa dieta que é difícil de ser feita, tem que ser feita muito bem, cuidadosamente em casa, lendo o rótulo, procurando efetivamente quais são os alimentos que está comendo. E depois de uma semana, 10 dias, 15 dias que está tudo controlado, está todo mundo feliz, o pai convida a mãe para jantar fora e no dia seguinte a criança aparece com sangramento, porque nesse momento, quando ela vai ao restaurante, no qual não houve um completo controle de manter os alimentos totalmente sem proteína de leite de vaca, passa uma quantidade mínima e vai fazer com que sangre novamente. E isso daí é uma fórmula também inadvertida de fazer aquilo que é considerado o diagnóstico final, né, da alergia, que é o teste do desencadeamento do desafio, em que você tem a reprodução dos sintomas quando a pessoa se expõe novamente àquele alimento. Se você voltar àquele exemplo do camarão, que não é um alimento que faz parte do dia a dia, né, da nossa alimentação, a pessoa teve reação com camarão num determinado dia e depois deixa de comer camarão, volta a ficar recuperado e depois dos tempos vai comer camarão novamente e volta a ter a mesma alergia. Então isso realmente é o que vai substanciar o diagnóstico final da alergia alimentar. E nesse caso que eu comentei com vocês, né, a alergia que está se manifestando por sangue nas fezes desaparece e depois, no momento, numa quantidade muito pequena que a mãe consumiu de leite, pode fazer que apareça o sangramento, depois ele desaparece novamente, fechando então o diagnóstico em todas as suas etapas. Mauro, o que a gente quer deixar claro é que nós somos, como pediatras, realmente os maiores defensores do aleitamento materno, né? Então a gente defende e acha que o leite materno é absoluto, não tem nada que você aí, ou que vai ganhar um bebezinho aí que você pode oferecer, ou você que está amamentando, não tem nada de mais valor que você possa dar ao bebê do que o seu leite, do que o leite natural, do que o leite materno. Nós estamos falando de uma situação que às vezes foge a esse normal, que acaba a criança tendo uma manifestação de alergia em função daquilo que a mamãe ingeriu. O mais comum é o leite de vaca. E isso às vezes deixa assim a mãe chateada. Poxa, eu já estou tão cansada de dar luz, né? E aí foi cesárea, doeu, tal. E agora você ainda me tira o leite? O que eu vou comer? O que eu vou fazer da minha vida? Mas é por pouco tempo às vezes, né, mano? Eu acho que um ponto fundamental que
que o Francisco colocou agora, é realmente que nós estamos falando muito de doença e não falamos ainda sobre aspectos que possam promover, né, a prevenção de alguns quadros de alergia. Indiscutivelmente, o primeiro deles é um dos princípios, né, da pediatria, que é a promoção do aleitamento natural, exclusivo, até os 6 meses de idade. Então, toda mãe que puder deve dar de mamar no peito, somente o peito, sem ter a necessidade de dar água e dar chá, e essa medida já é, por si só, uma forma de prevenir a ocorrência de alergia ao leite de vaca e também de outras doenças infecciosas, proporciona uma interação também do emocional da criança com a mãe, e indiscutivelmente isso é muito importante. E uma outra questão também que vale a pena ser mencionada, que no passado se considerava que durante a gravidez e durante a lactação você poderia diminuir o risco de alergia se as mães não consumissem certos alimentos, como por exemplo leite de vaca, frutos do mar, amendoim e outros alimentos também mais alergênicos, mas atualmente se sabe que esse tipo de medida de dieta restritiva, tanto na gravidez como na lactação, não proporciona efeito benéfico nenhum. Somente naqueles casos efetivamente já que aparecem com manifestações como, por exemplo, no caso da colite eosinofílica, né, é que você vai fazer uma dieta de exclusão. Numa situação normal, para uma criança normal, leite materno exclusivo e dieta normal para a mãe, sem nenhum tipo de restrição. Eu acho que ficaram muito claros esses conceitos sobre a alergia à proteína do leite de vaca, como usar, e agora essa abordagem complementar sobre o leite materno. Vamos repetir que a gente advoga o uso do leite materno sobre todos os aspectos, e mais que algumas circunstâncias a gente tem que cuidar um pouquinho da dieta da mãe, fazendo e pedindo para ela não beber leite, não comer também o brigadeiro, não comer o bolinho e tal, né? E aí ela às vezes fica assim chateada, porra, até isso vou ter que fazer, além de tudo ainda tenho que passar fome, né? Tudo vai leite, né? Depois ela vai amadurecendo e tal, e vai vendo que realmente pode comer outras coisas. Quando não tem leite é o tal do rastro, né? Rastro de leite. Rastro de leite. Já viu isso? Traços. Ah, é traço, né? Traço, você tá igual o Papai Noel. Foi igual o Papai Noel, é verdade. Mas... São traços, não são rastros. Mas tá bom, nós estamos aí... Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. O senhor é alérgico ao chocolate, não? Não, graças a Deus não. Não. Então, então a Nestlé, que é nossa parceira aqui, quer presentear o senhor aí com um alpino. Opa, muito obrigado. Se o senhor não é alérgico a leite, ótimo, ao chocolate. E esse aqui a gente gostaria de encaminhar também para a doutora Vera Lúcia, né, que infelizmente não pôde estar. Se o senhor pudesse entregar para ela também, com grande alegria, nós gostaríamos de entregar. Muito obrigado, então, viu? Eu não sou alérgico a leite, a doutora Vera não pôde vir por um motivo de doença, mas a doença dela com certeza não vai pedir que ela come alpina. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse programa, foi realmente uma conversa bastante gostosa com vocês dois e espero que os telespectadores tenham tido alguns esclarecimentos, né? Uma por isso que a questão da alergia de uma forma geral, especialmente a alergia alimentar, tem sempre muitos problemas de conceitos, né? E acho que vocês estão de parabéns por essa escolha desse tema. Muito obrigado, então, e uma boa tarde a todos, e até uma próxima oportunidade aqui em Marília. Nós aqui agradecemos, Mauro, mais uma vez pela tua presença aqui. Realmente nós ficamos muito honrados, felizes, e você sabe o quanto a sua amizade é importante para as nossas vidas. Mas chegamos ao final, né, Marcos? Claro. E aí nós queremos agradecer a você, telespectador, que esteve conosco nesta tarde de sábado, ouvindo sobre alergia à proteína do leite de vaca. Muito obrigado, nós desejamos a você um final de semana muito feliz. Mas é claro, lembre-se, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana a todos nós, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.